Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos conhecimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nossa irmãzinha Sueli, né? Nós estamos na conversa das visitas entre vivos, né? Eu não sei se vocês leram em casa essa questão no livro dos médiuns, que é muito interessante. Aqueles casos que eu contei estão narrados lá, né? Daquela senhora que recebeu a visita daquele senhor com uma bolsinha e que mastigava aí um pouquinho de tabaco, a verdureira, né? E mais interessante foi aquela visita da noiva, né? No quarto daquele que viria a ser o seu noivo, né? O seu par aí nessa terra. Eu até, quando eu contei essa história, eu não tinha lido ela recentemente. Eu até fiquei um pouquinho na dúvida quanto à questão se ele estava sonhando, mas não, ele estava acordado mesmo. Ela apareceu lá e ficou com seu corpo espiritual bem tangível, né? Porque tem essa questão. No livro dos médiuns, o meu é outra página, eu nunca acerto aqui achar, né? Porque o meu livro lá é outra página. Mas no livro dos médiuns, quando fala nessa questão da aparição dos espíritos, deixa eu ver se eu acho nesse aqui, esse aqui é até antes. Deve ser esse aqui, acho que é 103, ver se é aqui. Vem uma orientação dos espíritos sobre isso, inclusive do próprio espírito que apareceu, porque aqui no livro dos médiuns nós temos o relato de Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. E isso tá registrado na história, né, eclesiástica. Quem quiser pode ir consultar isso lá. Então, Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo exigido, por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou por um milagre. Ele estava num lugar e no outro, e ele foi visto por todos. Então, o que acontece quando isso ocorre? Houve uma materialização daquele fluido perispiritual. Nos primeiros casos que nós lemos, não houve essa tangibilidade, essa materialização. Tanto que eles nem se comunicaram muito bem. Aquele do tabaco fez sinal que ela dormisse, né, que ela não fosse até ele. A noiva já foi diferente, já houve uma tangibilidade no corpo espiritual dela, tanto que ele pega na mão dela e vê o anel quando ela coloca assim, né? Então houve aí uma materialização. E nesse caso de Santo Afonso e de Santo Antônio de Pádua, houve essa tangibilidade, essa materialização do corpo espiritual desses 2 espíritos, né? Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no tempo em que ali pregava, né? Seu pai, que se encontrava em Pádua, ele pregava nessa época na Espanha, né? E o pai dele se encontrava em Pádua, na Itália. Ia sendo levado ao suplício, acusado de assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso que mais tarde sofreu o castigo. Constatou-se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre o fato referido, deu as seguintes respostas. Quer dizer, o próprio Santo Afonso, que apareceu em 2 lugares diferentes também e foi canonizado antes por causa disso,
ele que deu essa resposta. Quando perguntaram, poderias dar-nos a explicação desse fenômeno? Então ele explicou exatamente aquilo que nós lemos no Livro dos Espíritos na semana passada, que quando o corpo relaxa, quando o corpo dorme, o espírito se emancipa e vai visitar outros lugares, vai visitar outros cenários, outros mundos em que já viveu. Ali no caso havia uma necessidade. Então, quando existe a necessidade da matéria, né, se fazer bem invisível, há uma combinação de fluidos, de encarnados com desencarnados, para dar tangibilidade àquele fluido do perispírito que não é tangível. O perispírito, como a gente já teve oportunidade de analisar em outras oportunidades que a gente estudou isso, é um corpo fluídico, com o qual o espírito se apresenta na dimensão espiritual quando desencarna, né? Ele tem a forma do corpo físico, é o próprio corpo físico, é a forma do próprio corpo físico que ele tinha encarnado, mas não tem nada nele, não tem órgãos. Inclusive, uma vez, nós tivemos até assim uma conversa a respeito disso com outra pessoa, que insistia que o corpo espiritual, que o perispírito tem órgão. Ele não tem órgão, ele é fluido, ele é um corpo fluídico. O que ocorre é que ele traz a aparência do corpo encarnado, e o espírito, imantado ainda com o seu corpo físico, ele acha que ele tem órgão no corpo fluídico, mas ele não tem. À medida que aquela alma perturbada pelo estado pela morte que aconteceu, ela vai se distanciando do corpo físico, daquela vida que ela levou, essa imantação desaparece, né, dando apenas a aparência do corpo físico. Então a gente pode imaginar o corpo que nós temos, tá? Esse corpo físico que a gente tem, um duplo desse aí, igualzinho a ele, só que fluídico, sendo que não tem esse conteúdo que o nosso tem, né? Que é a organização, são os órgãos, coração, é tudo imantação da alma. Porque quem precisa de órgão é o corpo físico, que precisa de órgão. O corpo espiritual não precisa de órgão, né? Tanto que não tenham medo de doarem órgãos, porque vocês não vão precisar dele. Vocês não vão precisar do olho, do coração, do fígado, vocês não vão precisar de nada disso, de rim, nada disso, né? O corpo espiritual apenas ele guarda essa aparência, mas ele é um corpo fluídico, né? Tanto ele não tem órgãos, ele não tem, porque ele é plástico, ele é uma matéria moldável ao espírito, né? Inclusive, houve eu recebi também uma mensagem de uma pessoa que também estuda o espiritismo, com essa questão da criança, né? Quando a criança morre. Então, quando morre uma criança, como é que fica? Ela fica criança, né? Ela fica com aquele corpinho infantil? Depende se ela morreu no ventre materno ainda, né? Ela nem chegou a nascer, ou ela morreu muito bebê, ela retorna à dimensão dos espíritos e vai renascer. Ela precisava daquele tempinho para ela resgatar alguma coisa que ficou da encarnação anterior ou de alguma outra encarnação. Então ela retorna, né, à dimensão espiritual e vai começar de novo. E caso não seja rápido, né, não seja rápido, esse retorno dela não seja rápido, ela volta a ter a aparência da outra encarnação que ela teve, porque ela não chegou a ter um corpo que moldasse para ela, né? Ela não chegou a ter uma personalidade, ela não chegou a isso. Então os espíritos não são bebês, eles não são crianças, são espíritos em corpos infantis. Então, quando o corpo não deu ainda a oportunidade de criar ali, né, aquela personalidade, ele volta a ter a aparência daquela outra encarnação
E caso ele tenha desencarnado, criança no caso, né, 5, 6 anos, 7 anos, aí vai depender de vários fatores. Vai depender da necessidade, que para ele guardar a aparência da criança, vai depender da necessidade kármica dele, né, dele ainda permanecer um tempo ainda limitado por um corpo fluídico e infantil, vai depender da necessidade kármica, vai depender principalmente da evolução dessa alma já, né, e vai também depender do tempo que ele vai levar, tempo pra gente, né? Mas se ele vai reencarnar mais ou menos rápido. Se ele for voltar, e quase sempre a criança, ao desencarnar, ainda criança, ela tem ela está resgatando alguma coisa, ou é uma aprovação para os pais, ou é uma aprovação para ela. Nós já passamos por esse capítulo, se não vai vir aí, que a gente já foi e voltou tantas vezes do início ao fim aqui no Livro dos Espíritos, que eu fico até perdida se a gente falou nesse estudo ou se já foi, né, em outros que a gente fez. Mas eu acho que já passamos por essa fase aí da infância, a gente já viu isso, que está um pouquinho antes aqui. Então a criança, ela quando acontece alguma morte, né, prematura, e a criança desencarna, ela está ou resgatando um tempo que ela precisava para ela aqui nessa terra, ou então provação para os pais. Aí, dependendo da necessidade kármica desse espírito, ele resgatou aquele pedacinho que a criança não tem tempo de errar, né? A criança, ela é guiada por instintos, ela não erra. Então, na atual encarnação, uma criança de 5, 6 anos, ela não teve tempo de errar, de acumular dívida, ela veio resgatar alguma coisa da vida dela, né, de outras vidas. Então, ela não teve tempo ainda. Se bem que existem casos, e isso já falamos sobre isso, de espíritos em corpos infantis extremamente malvados. Malvados de cometer crimes mesmo, matar. Já até comentei com vocês aqui uma criança, só que ele não era assim também tão criança, ele já estava no início da adolescência, acho que tinha 11 ou 12 anos, esse caso está relatado na Revista Espírita. Ele prendeu várias crianças brincando com esconde-esconde dentro de um baú, sentou em cima e ficou ouvindo as crianças gritarem até elas morrerem. Quer dizer, é um espírito extremamente malvado, né, que ali estava. Quer dizer, esse aí é diferente, mas de uma maneira geral, esse demonstrou já uma inferioridade, ele já trazia, né, uma carga negativa muito grande com ele. Mas um espírito em situação mediana, que desencarna aí por volta de até 6, 7 anos, porque o lobo frontal, que é responsável pelo raciocínio, não está nem desenvolvido ainda. Ele não sabe ainda discernir entre o bem e o mal. Ele está muito guiado por instintos ainda. Então, da mesma maneira que no reino animal, né, os animais não erram nunca porque eles são guiados por instintos. A gente já comentou isso aqui, né? Aquele cachorrinho que faz um xixi lá no meio da nossa sala, em cima do nosso tapete novo, né? Pois é, ele não errou nada, ele não fez nada de errado. Ele estava obedecendo instintivamente as necessidades biológicas dele e ninguém disse para ele que não podia fazer ali. Ou se não deu tempo de dizer, vai ensinar para ele que não é ali, vai mostrar o lugar, ele vai fazer no lugar que a pessoa pede. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é assim mesmo. Ele é guiado por instintos, né? Então, os animais são guiados por instintos, porque eles não erram. E a criança, na sua primeira fase, não é? Ela ilustra muito as primeiras fases do espírito recém-criado pelo Criador, né? Nas suas primeiras encarnações, que também o instinto é mais forte nele do que a inteligência, porque ainda não deu tempo de desenvolver a inteligência. A inteligência vai gradativamente sendo desenvolvida pelas necessidades da alma, né? De suprir as suas necessidades, preservar a sua vida. Então vai desenvolvendo assim gradativamente. Então, é assim como o espírito recém-criado pelo Criador, ele também é guiado muito pelo instinto nas primeiras fases das suas encarnações, a criança também. A criança, ao nascer, ela não tem ainda o raciocínio lógico, ela não desenvolveu isso ainda, ela é guiada muito por instintos.
E ela então não erra, ela não faz. A partir do momento que ela começa a desenvolver sua inteligência, ela começa a fazer escolhas, ali já tem que ficar atento, né, ao que ela está fazendo, porque ali ela já começa a discernir, ela já começa esse processo de discernimento entre o bem e o mal. Mas como ela não errou, ela não acumulou dívida, ela não tem o que resgatar desta encarnação, né, se for um espírito em situação mediana, ainda desencarnando na fase, né, do instinto, então ela entra na dimensão espiritual com aquela aparência daquela criança, né? Se ela for reencarnar então rápido por uma necessidade kármica, porque normalmente eles vencem o tempo que eles precisavam, retornam à dimensão espiritual e voltam para uma encarnação, assim, para dar continuidade à sua evolução. Aí vem para décadas de vida, né? É comum voltar até no mesmo núcleo familiar, é muito comum isso. Não é nada, não é regra, mas também não há nenhuma impossibilidade que essa criança retorne, né? Muitas vezes um casal perde uma criança aí com 1 ano, 2 anos, né? Ou até bebezinho, aí 3 anos, 2, 3 anos depois, outra criança chega nesse núcleo familiar. Aí pode ser aquele espírito retornando? Pode. Ele veio, cumpriu aquele tempinho que ele precisava, agora ele volta para viver, para dar continuidade ao seu aperfeiçoamento. Então, quando ocorre uma reencarnação assim mais rápida, eles permanecem com aquela aparência daquela infantil ainda e logo vão voltar, né? Vão retornar. Caso contrário, seja uma coisa assim, uma necessidade, né? Como, por exemplo, no livro Dr. Brian Weiss escreveu, Muitas Vidas, Muitos Mestres, quem leu lembra desse pedaço. Logo no início, que ele começou a tratar daquela paciente, que quando ele pediu para ela regredir ao início, né, da vida dela, ela regrediu a vidas passadas, e para ele foi assim uma surpresa. Foi ali que começou a se desenvolver o livro, né? Por isso, Muitas Vidas e Muitos Mestres, porque no estado de hipnose, ela recebia a presença ali, né? Mediunicamente, no caso, que tinha espíritos se comunicando, mestres vinham naquele momento instruir aquele médico, dar instruções. Por isso, muitas vidas dela e muitos mestres que vinham através dela para isso. Então, numa das reuniões, ela disse que o filho dele estava ali. Aí ele achou estranho, porque que filho, né? Foi o filho que morreu bebezinho ao nascer, que ele teve um problema cardíaco sério, né? Ele tinha aquela doença do coração invertido, ele tinha essa doença, então ele era médico, ele estava fazendo especialização para cirurgia naquela época, e aconteceu isso. A mulher engravidou, veio esse bebê com essa doença, com essa patologia, e eles não conseguiram salvar a criança. E tinha cura aquilo ali, em cirurgias e tudo, mas com ele não deu certo. Eles não conseguiram salvar a criança. E ele ficou tão desesperado com isso. Ele estava começando a fazer o doutorado dele para cirurgia, essas coisas. Ele ficou tão desesperado que ele não quis mais fazer cirurgia, porque a cirurgia não curou o filho dele. Então ele começou a querer entender e a conviver com aquele problema todo, que aquilo deu um nó na cabeça dele. Ele só no meio de médicos, os melhores médicos não conseguiram curar o filho dele. Aí ele foi fazer psiquiatria, para poder entender tudo o que acontece na vida, e ele não estava conseguindo. Então ele foi fazer essa parte aí da psiquiatria, que era justamente o que era necessário para que ele tivesse contato com aquela paciente e viesse a escrever o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que foi uma das melhores obras dentro da ciência, que fala sobre a reencarnação, fala sobre anjo da guarda. É lindo esse livro. Eu só recomendo esse de toda a linha dele, que aí depois começou a apelação. Fez muito sucesso, rendeu muito dinheiro. Aí começou a apelação, começou o negócio de alma gêmea, de almas metade, aquelas coisas.
Tem um, então, só o amor é real, que é utópico. Aquele tem respaldo nenhum dentro do espiritismo, nenhum. Agora, muitas vidas, muitos mestres têm, né? Esse foi aquele que ele tinha uma tarefa a cumprir aqui na Terra, e era essa obra. Então, aí, quando ela fala, o seu filho está aqui, ele não estava ali como um bebê. Não era um bebê que estava ali. Inclusive, fala o menino, o espírito dá algumas comunicações, ele fala alguma coisa, eu acho que ele explica, o pai dele estava ali também. Então, por quê? Aquele bebê, ele não ficou com aquela aparência de bebê. Ele disse que ele só veio para isso. Era um espírito amigo dele, que teve essa tarefa de reencarnar com um problema cardíaco para não viver, para acontecer tudo aquilo, para ele poder se desviar da cirurgia para a psiquiatria, para poder escrever aquela obra. Então, o filho dele ali não era um bebê. Ele pegou a aparência, provavelmente, da outra encarnação dele, ou então de alguma que melhor ele evoluiu e que ele, já evoluindo, possa escolher. Quando o espírito tem uma evolução espiritual boa, ele já está bastante à frente, ele pode escolher uma aparência para ele. Então ele escolhe uma aparência de alguma encarnação que ele teve, que mais tenha contribuído para ele evoluir, para ele se aperfeiçoar, né? Uma que tenha marcado muito a trajetória evolutiva dele. Isso quando ele já tem condições evolutivas para escolher. Quando ele não tem, fica por conta da última. Então, ali, quando o espírito escolhe essa ou aquela aparência, então, não tem órgão ali. É fluido, é um material, é semimatéria, que é um intermediário entre o espírito e a matéria. Então, quando acontece desse desligamento, a gente comentou no final da reunião passada, a gente tinha falado sobre essa questão daquele fiozinho, né, que liga o espírito ao corpo. É um fio magnético, não tem aparência nenhuma, né? Ninguém segura, não. Mas é um fiozinho. Então, a gente imagina o que ocorre. Então, a gente imagina o seguinte: nós temos essa aparência, tem um duplo igualzinho a essa aparência, só que ele não tem matéria agregada como nós temos. Né? É outra constituição molecular, é outra forma de se juntar, são fluidos. No corpo físico nós temos todas as moléculas, né? De hidrogênio, de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, a gente tem tudo, né? Nós temos muito oxigênio e hidrogênio no corpo. Nosso corpo, 3/4 do nosso corpo é feito de água, e a água é o quê? É a junção desses dois gases. Então nós temos tudo isso. Então tudo isso organizadinho, né, forma essa matéria que a gente tem, forma a nossa organização, os nossos órgãos, forma isso tudo, que só é importante para a matéria, para o espírito não. Mas o espírito precisa de um corpo fluídico para que ele possa se fazer visível, para que ele possa se comunicar, né, com a Terra, né, com os planos materiais. Então ocorre isso, quer dizer, um duplo igualzinho a esse, só que é um corpo que ultrapassa a parede, né? Então ele não tem matéria agregada, ele não tem isso, ele não tem matéria agregada, ele só tem a aparência, né? A matéria agregada tem o nosso corpo, né? O nosso corpo físico. Então o que ocorre? Esse duplo se desliga desse corpo com aquela mesma aparência, ligado a ele por um fio magnético, e não importa aí a distância em que ele vai percorrer, é magnetismo que está ligando ele ao corpo, não importa a distância. O universo é pequeno para um espírito que já pode percorrer muitas das moradas na casa do Pai. E quando há necessidade dele se tornar tangível, aquele corpo fluídico se tornar tangível, aí vai haver uma combinação de fluidos para que essa tangibilidade ocorra. E aí acontece a aparição daquela pessoa num espaço e estando o corpo dele em outro. Sendo que sempre, né, o corpo precisa estar adormecido.
O corpo precisa estar dormindo. Aqui no livro dos médiuns, se vocês tiverem em casa, vocês podem observar, embaixo, no rodapé aqui, nós temos algumas orientações aqui da Revista Espírita, né? Indicações de Kardec. São indicações feitas por Kardec. Nesse livro aqui, que é o que vocês devem ter, na página 108, lá embaixo tem ver na Revista Espírita de janeiro de 1859, o artigo O Doente de Bayonne. Né? Tem outros, aqui tem um muito interessante, aqui tem uma aparição providencial. Essa aqui é interessante, eu já li na Revista Espírita. Mas aonde essa Revista Espírita? Olha, hoje a internet bota tudo na nossa telinha e a gente vê tudo ali. Então quem tem internet em casa é só colocar lá no Google Revista Espírita e colocar aqui o ano, né, o mês e o ano que eles estão indicando aqui embaixo. Na 108 tem. Vocês vão ler casos muito interessantes de aparições de espíritos encarnados, né? Então essa última aqui, uma aparição providencial, é muito interessante essa daqui, que ele aparece num barco, né? Era um barco em alto mar. De repente aparece um dos marinheiros chamando o capitão e falando para ele que tinha alguém lá na cadeira dele. Ele falou: mas como pode ter alguém na minha cadeira? Você não conhece? Ele falou: não conheço quem é, mas estava escrevendo na sua ardósia, né? Devia ser alguma pedra que ele usava para escrever, chamando ardósia. Estava escrevendo na sua ardósia. Aí ele falou: vai lá, pergunta a ele quem é ele, como que a gente está em alto mar, nós estamos há tanto tempo, que eu não me lembro mais quanto tempo tinha que eles estavam em alto mar. Tinha a menor condição de ter alguém naquele barco que não tivesse embarcado com eles, né? E se eles não viram ninguém, não eram tão grandes assim, né? Aí ele falou: não, eu queria que o senhor fosse comigo. O homem já estava apavorado, ele já estava com medo, né? Quando chegou lá na salinha do capitão, não tinha mais ninguém lá. Aí o capitão falou: você estava sonhando, você dormiu e sonhou. Ele falou: não, eu tenho certeza, eu vi, estava ali sentado na sua cadeira escrevendo na sua ardósia. Quando ele foi verificar a ardósia, estava lá, seguir rumo a noroeste, estava escrito isso. Acho que era só isso, mas a essência seguir rumo a noroeste. E aí o capitão já ficou assustado, porque quem escreveu aquilo ali? Ele chamou toda a tripulação, chamou todo mundo do barco, mandou escrever essa frase. Nada parecido com aquela letra ali, nada parecido com aquilo. E ele ficou assustado e falou: como é que pode? Quem pode ter escrito isso? Aí ele começou a achar que ele deveria então seguir para noroeste, porque aquilo ali era alguma coisa estranha, sobrenatural, né? Eles seguem para noroeste. Quando chegam perto, eles veem um iceberg muito grande, uma parte bem gelada, um cubo bem grande de gelo, e um barco avariado, precisando, a tripulação toda, e todos dentro do barco precisando de ajuda. O barco avariado não saía e eles já não tinham mais alimento, não tinham água, não tinha nada. Aí eles começaram então a passar, né, todos para o barco. No que estão passando, ele vê que não era um barco só de pesca, nem de trabalho, não. Tinha passageiros. Aí o rapaz, o marinheiro, reconheceu o tal que ele viu sentado lá na cadeira do capitão. Ele falou: é ele, ó, ele que estava sentado. E ele era um passageiro desse barco. Aí ele reconheceu ele, o capitão falou: mas ele falou: não, eu não saí daqui. Como eu podia ter saído daqui? Não fui eu que estive no seu barco, né? Aí quando todos já estavam embarcados, ele então pediu que ele escrevesse do outro lado da ardósia, que ele escrevesse essa frase, né? Seguir rumo a noroeste. Quando ele escreveu, aí ele falou: você que está escrevendo, essa letra é sua, você escreve assim. Ele falou: é. Aí ele virou a ardósia, ele falou: e é isso aqui, foi você que escreveu? Ele, quando viu, era igualzinho. Aí ele falou: como pode um negócio desse? Aí ele foi saber da tripulação, dos outros, né? Diz que antes, teve um período lá que ele caiu num sono profundo e ninguém conseguia acordar ele, achando que ele estava passando mal. E ele estava num sono profundo,
dentro daquela embarcação avariada. Foi exatamente naquele momento que ele se emancipou, foi lá no barco pedir socorro. Né? Isso não é muito difícil de acontecer. Como nós já a Globo fez uma época um programa, não sei se era dentro do Fantástico, não sei, eram casos assim, que eles consideravam sobrenaturais, de pessoas em acidente, né? Em acidente na estrada, assim, vazia, sem ninguém, né? E pessoas baterem na porta, né, dos outros de madrugada pedindo ajuda para um acidente. Chega lá, aí a pessoa some, não aparece da hora que eles visualizam o acidente, aquela pessoa desaparece. Quando eles chegam perto, nem sempre aquela pessoa morreu, às vezes ela estava viva. A última que eu assisti era de uma criança, a criança que foi pedir ajuda numa casa próxima, que a mãe estava acidentada. A mãe estava lá e o carro capotou e ela foi pedir ajuda. Ela saiu do carro e foi pedir ajuda. Quando eles chegaram lá, a criança, chegando perto do acidente, ela sumiu e eles viram a criança presa nas ferragens, mas estava viva. Mas eles tiraram a mãe que não estava. A mãe estava morta, mas a criança que foi pedir ajuda, ela estava viva. Quer dizer, ela estava desmaiada, ela estava presa nas ferragens, né? Ela estava quase em coma, muito machucada, mas estava viva e sobreviveu essa menina. Então ela se emancipou, foi lá pedir ajuda para a mãe, não foi nem para ela. Só que a mãe já não tinha mais como ser ajudada, né? E ela não percebeu. Quer dizer, isso aí é muito comum acontecer, né? Então são casos que são comentados, a gente fala, isso não pode acontecer. Claro que pode. Esses casos que eu contei da noiva, do tabaco e da mulher que vendia frutas e verduras, foi contado por pessoas, né? Mas esses dois, de Santo Afonso e de Santo Antônio, esses estão registrados na história eclesiástica. Se vocês forem buscar, vocês vão achar, né? Então, por isso que Santo Afonso foi canonizado rapidinho, né? E Santo Antônio salvou o pai. E nesse momento ele estava provavelmente muito adormecido. Aí vem aquela pergunta, é possível, né, aparecer, né, ainda em vigília? Eles até fazem essa pergunta aqui, que no livro dos médiuns tem essa pergunta, logo abaixo aqui da comunicação dele, ó. É indispensável o sono do corpo? Isso é livro dos médiuns, tá? É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? Eles respondem assim, nesse caso, Santo Afonso, que está dando essa comunicação. Ele responde, a alma pode se dividir. Esse se dividir aí, não vamos entender como uma alma dividida, não. É a divisão de espaço apenas, tá? E não da alma em si, da energia em si. A alma pode se dividir quando se deixa levar para longe o corpo. Então, é nessa divisão aí, né? Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, muito raro. Mas então não estará em perfeita normalidade. Estará sempre, olha o advérbio que eu sempre falo para chamar a atenção, né? Estará sempre mais ou menos em êxtase. Então, mais para frente, nós vamos estudar êxtase, dupla vista, a gente vai ver isso. A pessoa pode não estar dormindo profundamente, como é normal para que o espírito se emancipe. Mas vocês já viram alguém parado, assim, de olho aberto, não está dormindo, parado, mas ausente no espaço? Né? E a pessoa fala assim, gente, parece que eu não estava aqui. Pois é, não estava mesmo. Aí a pessoa fala assim, eu sonhei. Não sonhou, ela se transportou. Só que ela não estava totalmente adormecida. Ela estava num estado de êxtase, que é um estado que mais para frente a gente vai estudar, que é o estático é aquele que vê ao longe com a vista da alma. Então ele não precisa estar dormindo, ele precisa estar parado, num estado alterado de consciência. Mas isso é muito raro e normalmente os estáticos não são confiáveis, não.
a gente vai ver no estudo que a gente são muito confiáveis, porque uma pessoa muito influenciada, uma pessoa muito fascinada por determinadas crenças, por algumas coisas, ela pode sofrer não, né? Ela pode ter esse dom aqui, né, de se desligar um pouquinho, só que ela só vai ver o que ela acha que é real. Né? Tanto que não acho que é no céu e inferno, eu vou até separar isso para a gente, né, no dia que a gente estiver estudando isso, a gente vê, parece que Santa Teresa d'Ávila, ela viu o inferno. Não tem inferno. A própria igreja católica já aboliu isso aí como um espaço. Né? Não tem isso. Ela já tirou isso da coisa. Não tem inferno, um lugar cheio de fogo queimando, não. O inferno é estar no céu e o inferno, e a própria igreja fala sobre isso, não é? Porque eu já vi uma palestra sobre isso da Igreja Católica, dizendo que isso é estado de alma, céu e inferno. Claro que não existe essa situação de céu e de inferno. São alegorias, são ilustrações, em cima e embaixo, não tem nada em cima nem tem embaixo, porque é tudo astro redondinho, que fica aí, ó, no espaço, sendo regido pelas leis universais. Então não tem embaixo, nem em cima, nem dos lados. Então não tem nas profundezas do inferno, não existe isso, isso é na alma. Ah, mas não tem... Bom, o espírito inferior, dado a maldades e muitas coisas, ele se associa a outros espíritos inferiores, porque ele vai receber influência das mentes que se alinham com a dele e vão plasmar cenários horrorosos. Mas esses cenários plasmados por essas almas inferiores, eles não existem no universo. Eles são formados pelas almas em desalinho. Então não é um local que exista lá, geograficamente falando, no espaço, um planeta destinado a isso. Não, não é isso. É um estado de alma. Né? Da mesma maneira que nós, quando nós estamos... o nosso pensamento é constante e ativo, ele não para, né? O pensamento é atributo da alma. Quando a gente pensa que não está pensando, a gente está pensando que não está pensando. É isso. Pensar que não pensa é pensar que não está pensando. Então até não existe a possibilidade de uma alma não pensar. Ela pode diminuir a sua atividade, mas ela não para de pensar, que o pensamento é atributo da alma, ela não para de pensar. Então, num caso assim, quando nós pensamos, nós criamos uma pintura. O nosso pensamento é matéria. Nosso pensamento é matéria. Isso já foi provado pela ciência. Não é só o espiritismo que fala isso, que não tem prova. A ciência já provou que o pensamento é feito de partículas emanadas que dão forma, que criam forma e tem movimento. E tem até movimento. Né? Então, a Eni Perssan, ela se dedicou a esse estudo, Blavatsky, que se dedicou a esse estudo, Helena. Então, tem muitos estudos científicos falando sobre isso. Nós emitimos matéria mental, sendo que essa matéria é nossa. Ela não fica perdida no espaço, não. É matéria nossa. É matéria mental nossa. Então, nós emitimos matéria sempre que nós pensamos. Então, quando nós pensamos, nós pintamos um quadro. Esse quadro está na nossa mente, que videntes podem ver, espíritos veem sempre. Então, o nosso pensamento, ele está sempre alcançando tudo e todos. Sempre. Ele sempre alcança. Né? Os desencarnados veem como um filme. Né? Como a gente pinta uma tela e mostra para eles. E os encarnados poderão absorvê-lo pelas similitudes de pensamento com eles. Né? Muitas vezes, quando a gente está num grupo assim, ou duas pessoas conversando, a gente fala uma coisa, a outra pessoa tirou a palavra da minha boca e ia falar exatamente isso. Pois é, isso aí é uma conexão que muitos podem chamar de telepatia, né? Mas é uma conexão porque o pensamento é pintado, a gente
se aproxima das pessoas através do pensamento. Kardec pergunta assim, é o item que a gente está iniciando, né? Transmissão oculta do pensamento. Qual é a razão porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? E eles respondem, já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Então, quando a gente pensa, né, nós pintamos um quadro, outras mentes alinhadas com o nosso pensamento se aproximam, recebem a nossa emissão de pensamento, a nossa matéria mental, que depois, quando nós não estamos mais sustentando aquele pensamento, aquela matéria retorna para nós, porque é nossa, né? Tanto que quando a gente fala que o pensamento, ele tem uma força inimaginável. É muito grande, é a maior de todas. O pensamento é uma das maiores forças que a gente tem. Então, quando a gente não gosta de uma pessoa, que a gente, quando pensa nessa pessoa, a gente tem aquela carga negativa, aquela carga ruim, nesse momento a gente emite essa matéria mental em direção àquela pessoa que está ligada conosco no pensamento. E se ela não estiver ligada, mas ela comungar da mesma ideia nossa, se ela também nutrir por nós a mesma antipatia, ela estará receptiva a esse pensamento, a essa matéria mental que eu estou enviando. Então ela vai receber essa carga negativa que eu estou mandando, porque ela sente o mesmo por mim. Então nós vamos criar aí, se a gente pudesse ver, um tráfico no tráfego do pensamento e da energia. Tráfico de energia inferior. Não tem tráfico de droga? Pois é, a gente também faz tráfico com o pensamento. A gente está emitindo a droga de um pensamento ruim para outra pessoa, que mata tanto quanto, que faz tanto quanto mal. Um pensamento ruim, tanto que quando vocês já podem ter experimentado isso dos dois lados, porque nós não somos santinhos, né? Bom, eu não sou, né? Eu não sei vocês, eu não sou santinha. Então, se eu passar por alguém que eu não tenha muita simpatia e tudo, e eu pensar mal, tanto que a gente tem que estar, por isso que é que vigie seus pensamentos. Vigie, porque eles é que vão te prejudicar. Então, se a gente não vigia, na hora que a gente passa pela pessoa que a gente não gosta, a gente começa logo a lembrar de fatos e coisas, a gente manda uma matéria mental e a outra também por si manda pra gente, olha, o coração dispara, a gente se sente mal, às vezes tem até enjoo. E se sente mal, a gente fala assim, nossa senhora, não aguento encontrar com essa pessoa. Pois é, não é encontrar com ela não, é o nosso estado mental tão inferior quanto dela. Porque se a gente não gostar da pessoa, cruzar com ela em algum ponto, mas a gente não tiver nada para emitir de ruim para ela, porque nesse não gostar, eu vou dar um sinônimo, não ter empatia, não comungar das mesmas ideias, não significa querer mal. É amar os inimigos, que aqui o Evangelho nos ensina. Amar os inimigos não é ficar lá dando tapinha nas costas, abracinho, aperto de mão, naquela hipocrisia, não. Porque isso é hipocrisia. Não gosta, não gosta. Então, os espíritos não dizem que a gente tem que conviver com aquelas pessoas no dia a dia, ali, forçando uma situação que também não nos é boa. Não, não é isso. É não querer mal para ele. É não desejar mal, é querer vê-lo bem, querer que as coisas boas aconteçam para ele. Eu brinco que até, egoisticamente falando, colocando a minha inferioridade aí para fora, que são muitas, querer bem ao inimigo é ótimo. Querer que tudo dê certo para ele. Sabe por quê? Ele esquece da gente.
Quando tudo está dando certo para ele, a vida está ótima, ele está bem de tudo, de saúde, de financeiramente, está tudo bem, ele esquece que a gente existe, então tudo bem, melhor para nós, né? Então, até por esse lado inferior nosso, da gente querer que fique bem para o nosso lado, é melhor que a gente não queira mal a ninguém, que a gente não deseje mal para ninguém, que a gente não fique feliz com a desgraça de ninguém, por pior que seja aquela pessoa, por mais antipatia que a gente tenha daquela pessoa, é melhor que a gente não se vanglorie disso não, porque nós vamos receber a carga, nós vamos. Então não precisa dar abracinho nem beijinho, né? Mas não queira mal, fique feliz com as coisas boas que acontecem com ele, porque santo nós não somos, a gente também erra, né? A gente sempre fala que, às vezes, uma pessoa se torna, deixa de ser amigo da gente por alguma razão, foi amigo anos e anos. Um dia essa pessoa faz uma coisa que nos desagrada tanto que a gente não quer mais ser amigo dessa pessoa. Pois é, aí o que a gente está fazendo? A gente está definindo aquela pessoa por aquele momento. E a gente não sabe o que aconteceu, o que houve ali, quantas disfunções orgânicas. Olha, eu não estou nem falando de influência espiritual, não. Porque essa dá bastante, essa daí não tem como negar, né? Mas funções orgânicas, né? Quantas vezes uma alteração hormonal, né? De um hormônio importante no corpo, uma lesãozinha, né? Na parte frontal, que é do raciocínio, das emoções, uma lesãozinha ali, uma coisa, pode tornar uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa ficar agressiva. A gente já falou isso aqui quando eu fiz uma palestra sobre crueldade, né, num domingo, em que abordamos sobre isso, né, lesões no lobo frontal que podem fazer com que uma pessoa se torne extremamente violenta, indigna, né? Ah, mas isso é possível? Isso não é característica da alma? É, e continua sendo. Só que nós temos um corpo para nos proteger. Isso é uma armadura que nos protege, né? Não protege só das coisas do mundo material, não. Protege também, e mais ainda, das nossas tendências, das nossas imoralidades. É como se nós tivéssemos um freio, tá? Algo que nos freasse na parte da nossa cabeça, do nosso cérebro, na parte frontal, que é responsável aí pelo raciocínio, pelo controle, né, das emoções. A gente tem ali um freio que nos ajuda a que as nossas inferioridades não fiquem tão expostas. Né, que não fiquem, que se a gente tiver tendências a determinadas coisas ruins, que elas não fiquem com tanta força. Por isso que muitas vezes lesões nessa área frontal fazem que a pessoa fique totalmente desequilibrada. Mas isso já foi provado, inclusive pela ciência, como eu trouxe naquela palestra que fizemos, com aquele rapaz que teve um vergalhão enfiado na cabeça e que ele não teve a menor alteração de comportamento. Por quê? Ele não teve a lesão? Teve, mas só que ele não tinha tendência, ele não era um espírito que tinha tendências homicidas, nenhuma tendência assim. Então aquela lesão abriu, tirou aquela proteção, só que ele não tinha essas tendências, então não aconteceu nada. E esse rapaz está sendo estudado fora do Brasil, porque não tem casos parecidos com esse, não tem um caso que possa se somar a esse. Todos que tiveram uma lesão na parte frontal se tornaram pessoas totalmente desarmonizadas, agressivas, umas até com tendências homicidas. Então, às vezes, a gente fica pensando, mas fulano fez isso e isso comigo. Não precisa ter lesão aqui, não. Às vezes, um problema qualquer, desarmonizando uma glândula no corpo, alguma coisa, pode nos tornar mais agressivos, mais irritados. Ou a gente pegou a pessoa naquele momento ruim do dia que todo mundo tem. Mas, então, definir, às vezes, as pessoas que erram conosco por causa de uma ação não é muito aconselhável, né? Porque a gente não pode definir ninguém, né, por uma coisa só. É igual definir a pessoa que a gente é hoje por quem a gente foi no passado. O passado é passado, a gente já cresceu, a gente já melhorou, já aprendeu. E não faria de novo aquilo que fez no passado e até reprova.
Então são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia que vão nos dando chances de ter uma convivência melhor, de viver melhor com as pessoas. Aí a gente deixa de desejar mal para o inimigo, a gente deixa de querer ver a desgraça do inimigo, porque a gente não gostaria que ninguém desejasse essas coisas para a gente. Quem quer isso, né? Quem quer alguém nos desejando isso? Então aí a gente cai naquela coisa simples e básica, que tudo que a gente precisa aprender, a gente aprendeu no jardim de infância, e a primeira coisa é essa: não fazer para o outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Então a criança ela vai riscar, vai rasgar o caderninho do outro, vai quebrar o brinquedinho do outro. Vou falar para ela: olha, você queria que seu colega quebrasse seu brinquedinho, riscasse seu deverzinho? Não, então não pode fazer com ele. Então é isso. O que a gente não quer para a gente não deve querer para ninguém, porque não é bom, né? Se a gente não quer para a gente, não é bom. Então, para quê? Para o outro. Aí, quando a gente tem esse nível de consciência aí, a gente começa a não pintar coisas ruins no nosso pensamento. A gente pensa e o pensamento é pintado e a gente não vai atrair tanta coisa ruim para perto da gente. Então, quando a gente pensa em lugares bonitos, quando a gente pensa em lugares saudáveis, né, na natureza e tudo, a gente se sente bem. Por quê? Porque quando a gente mentaliza essas coisas, nós estamos atraindo para a gente essas forças da natureza. E a natureza somos nós somos natureza, né? Então a água, por exemplo, ela é um elemento extremamente importante para a gente, assim. Numa outra oportunidade, a gente pode também montar uma palestra sobre ela, que eu já até fiz. A água, ela recebe a energia da gente. É a água fluidificada que a gente toma ali, porque ela está sendo transformada pelos bons pensamentos, pelo fluido dos espíritos, só coisa boa. Então, o doutor, não sei, Moto, eu tenho lá em casa, eu vou trazer, eu já fiz essa palestra sobre a água. A água foi fotografada cristalizada, quer dizer, congelada, e eles viram como que as moléculas da água que receberam bons pensamentos formam flores, formam desenhos lindos, enquanto que a outra, que estava perto de uma pessoa que estava com raiva, com ódio, sei lá de quê, está virado, a fotografia da cristalização do gelo, da água, parecia um lodo, uma coisa misturada, feia, escura, horrível. Então a água, ela é extremamente sensível à nossa vibração, aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. E nós não podemos esquecer, volto a falar, que nós temos 3/4 de água no nosso corpo. Os nossos pensamentos ruins criam essa coisa ruim na própria organização física, na água que carregamos no nosso corpo. Por isso que nós somos totalmente impactados pelos nossos pensamentos ruins. Mais um caso, não só pela contaminação que a gente faz na própria água que temos no corpo, quanto daquela matéria que a gente pinta e que os espíritos estão vendo e estão se aproximando de nós por causa daquilo ali. Por isso é que quando a gente aprende no Espiritismo que nós somos responsáveis totalmente pela nossa felicidade, pela nossa saúde, né? Não adianta ficar pedindo saúde a Deus, não. Deus não dá saúde, Deus não dá paciência, Deus não dá alegria, Deus não dá nada para ninguém. Ele dá a oportunidade da gente adquirir essas coisas. Você quer um conforto maior? Você quer um bem-estar material maior, né? Vai ter oportunidade de você arranjar alguma coisa para fazer que possa te dar um retorno melhor, não é? Então eu acho graça quando a gente lê: carro, foi Deus que me deu. Eu fico brigando com Deus atrás. Eu fico, porque o meu eu tive que comprar. Ganhei não. Agora, o que ele me deu aí? Ele me deu a oportunidade de eu comprar, né? Ele me deu essa oportunidade como? Me dando oportunidades na vida que eu fui aproveitando, como todos vocês fazem, não é? É assim.
Aquela pessoa que tem oportunidades e não aproveita, ela joga fora tudo o bem que ela tem. Porque o bem é isso, a oportunidade que é o bem. Não é a coisa material em si, é a oportunidade para a gente conseguir as coisas, né? Para a gente ter a nossa disciplina, né? Para a boa administração da nossa vida, do nosso dinheiro que a gente recebe, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo. Tem oportunidade de aprender com fulano? Eu assisti uma palestra boa dessa de um economista que me ensinou a fazer um controle melhor do meu dinheiro. Isso não foi uma oportunidade para você adquirir um bem? Claro que é. Você vai administrar bem, melhor as suas coisas, você vai poder comprar mais alguma coisa que te dê conforto, uma coisa ali. Então não vamos ficar pedindo Deus, saúde. A gente tem que fazer por onde de ter, né? Se alimenta melhor, faz as coisas direitinho, obedece lá as ordens do médico, porque a gente já tem as doenças kármicas para dar conta. Se a gente quiser adquirir mais alguma agora, azar o nosso, né? Então a desobediência é outra coisa que é um fator de extrema inferioridade para a gente, né? É nocivo. Desobedecer é nocivo. Sempre que a gente desobedece alguma coisa, a gente sofre alguma consequência daquilo ali, né? Já fizemos uma palestra sobre obediência, deve estar até aí, né, gravada aí. Até você ver todas as historinhas infantis, que não é para criança coisa nenhuma, né? A história do Chapeuzinho Vermelho, aquilo é uma maldade dizer que aquilo ali é para criança. Deus me livre, né? Come a vovozinha, o lobo, né? Olha que coisa terrível, a criança imaginando, pintando aquele quadro, o lobo comendo a vovozinha, destruindo a vovozinha, depois abre a barriga do lobo, a vovozinha pula. Uma das versões, né? Disso aí. Agora, qual é a temática? A desobediência, porque Chapeuzinho Vermelho passou por um outro caminho que não foi aquele que a mãe indicou. Então, se a gente for ver historinha infantil, ela só é infantil por causa do desenho, né? E para aquela criança que consegue absorver alguma coisa, porque é para adulto, né? Filme infantil, adoro ver filme, né? A essência dele é para uma pessoa entender as cores que ela está fazendo na vida, e são muito bonitos. Então são coisas que a gente vai vendo que a gente tem que tirar a essência disso aí para a gente aprender. Isso tudo é oportunidade. Oportunidade é o que mais a gente deve pedir a Deus nas nossas preces. Ficar pedindo as coisas, pede oportunidade, porque isso é a grande bênção e a maior de todas. A oportunidade maior que a gente podia ter é a da vida, que Deus nos dá. Então Deus nos dá a oportunidade de reencarnar, de vir para o mundo, operar a nossa evolução e o nosso aperfeiçoamento. Dever de casa, aí ó, transmissão oculta do pensamento, tem mais umas 2 questões, e depois nós vamos entrar num outro assunto interessantíssimo: letargia, catalepsia e morte aparente, né? Quem não tem medo, né, de ser enterrado vivo, né? Vocês têm medo? Eu tinha um medo horroroso de ser enterrado vivo. Hoje eu não tenho mais não, sabe por quê? A gente aprendeu no Espiritismo que o que está reservado para a gente, não adianta a gente ter medo, né? Então a gente tem que criar bastante coisa boa aí para a gente, conquistar bastante bônus, para que se a gente tiver que passar por uma coisa muito ruim, a gente passar bem, assistido, né, com a ajuda dos espíritos. Mas isso aí dá um medo grande, né? Hoje em dia isso é raríssimo, né? Mas se a alma tiver que passar por isso, vai passar. Mas é raríssimo. Mas no tempo de Jesus, nossa, no tempo do Cristo, antigamente, isso acontecia porque os corpos eram enterrados muito depressa. Estava arriscado um pai sair para trabalhar, fazer as suas funções, chegar em casa, não encontrar mais um filho ou a sua mulher, porque está enterrado, ou o seu pai, porque morria, enterrava logo, rapidinho, e não tinha nada para detectar que estava morto, né? Por isso que tinha muito daqueles milagres, né? Jesus ressuscitando, Lázaro estava morto? Interrogação. A gente vai responder isso aqui quando nós entrarmos com esse assunto aí, semana que vem, se Deus quiser, né? E Ele quer. Nós é que temos que querer. Muita paz para todos.